Chegando em determinado lugar, Paulo e Barnabé pregaram de tal modo que se converteu uma grande multidão. Que pregação deve ter sido essa? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Atos 14, sejam bem-vindos. Aproveite esse momento para se inscrever no canal, compartilhar no grupo da família. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada desde 2021, já lemos a Bíblia toda. Essa já é a segunda leitura. E você é convidado para não somente acompanhar, mas divulgar para outras pessoas que querem aprender mais a palavra de Deus. Vamos à leitura de hoje. Atos 14, 1 diz: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não somente de judeus, mas também de gregos. Lembrem que ontem eles saíram de outra cidade, porque gerou-se um tumulto, eles rejeitados por parte dos religiosos, os próprios judeus, e então agora eles vão para esta cidade chamada Icônio. Paulo passa em Icônio, Listra e Derbe. São cidades próximas. Esse é o roteiro da primeira viagem missionária. Mas o que chama a atenção no versículo 1 é que eles falaram de tal modo. Eu queria ouvir essa pregação. Meu Deus do céu. Como é que se prega de tal modo? Não tendo como expressar, não tendo como dizer numa palavra, explicar melhor, Lucas diz que eles falaram de tal modo. Toda vez que a Bíblia usa tal, é algo muito interessante. Deus amou o mundo de tal maneira, porque não tem explicação, né? Quando nós somos dizimistas fiéis, a promessa é que será derramada sobre nós uma bênção tal. Então, toda vez que fala tal, é algo que não tem como explicar. É algo muito além. Foi assim essa pregação de Barnabé e Saulo, de tal modo que creu uma grande multidão. Mas os judeus incrédulos, bem, os religiosos sempre atrapalham, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Olha só, os religiosos, aqueles que deveriam ser amigos de Paulo, aqueles que deveriam ser os primeiros a receber a mensagem, eles são incrédulos. E eles incitam e irritam a multidão contra Paulo e Barnabé. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Ou seja, eles não se intimidaram com aqueles religiosos, falsos religiosos, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Eles tinham obras, sinais. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Sempre tem os torcedores, né? A torcida organizada de Paulo e Barnabé ficou de um lado, a torcida dos judeus, dos religiosos, ficou do outro. O povo se dividiu, porque não acreditaram naqueles religiosos que esses homens fossem falsos, fazendo tantos sinais. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para que os insultassem e apedrejassem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Eu falei Icônio, Listra, Derbe. É roteiro da primeira viagem. Cidades da Lituânia. Lituânia era uma região, e para a província circunvizinha. E ali pregava o Evangelho. Como eu disse, desde o começo do livro de Atos, a estratégia de Paulo era ir na sinagoga e pregar. Geralmente, quando ele pregava, metade se convertia e metade queria a cabeça dele, né? Era aqueles religiosos radicais, os judaizantes. Mas aí ele
ia para outra cidade. E ali ele foi para outra e pregou o evangelho. Estava assentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Aleluia. O homem nunca tinha andado, era paralítico de nascença. Paulo, cheio de autoridade, viu que ele tinha fé para ser curado. Veja que aquele que recebe o milagre tem participação, ele tem que crer. A participação dele é acreditar. E a participação de Paulo foi ordenar na autoridade do nome de Jesus, e ele não apenas andou, ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licoânica, era Licoânia aquela região, onde estava a cidade de Listra e Derbe, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Paulo falava, Barnabé estava apoiando, né? E então eles acharam que eram deuses. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Aqui não é sacrificar os apóstolos, Paulo e Barnabé. É sacrificar aqueles bois, touros, né, que ele trouxe para sacrificar, porque achou que eles fossem deuses. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, para quem se escandalizou no versículo anterior, porque eu chamei Barnabé de apóstolo, para quem acha que somente os 12 podem ser chamados de apóstolos, a Bíblia chama outros de apóstolos além dos 12. Tá? Então, os 12 são o colégio apostólico, nós devemos separar muito bem as coisas, mas não devemos limitar o mistério apostólico aos 12. Ok? Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Saulo, observe que, por enquanto, a Bíblia ainda chama de Barnabé e Saulo, mais à frente vai chamar de Saulo e Barnabé, porque Saulo vai se destacar. Rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas verdades, dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Eu quero aproveitar e indicar para você, você que assiste a live do pastor João Neres, é um privilegiado, e eu quero lhe indicar um livro que se chama O Fator Melquisedeque. Ele não está por aqui? O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. É justamente um livro que mostra como Deus agiu em todas as culturas, deixando ali uma dica para que quando o Evangelho chegasse, fosse mais fácil de ser entendido. Para vocês terem ideia, em todas as culturas, sempre a remissão de pecado, em diversas religiões, era com o derramamento de sangue. Então, quando você chega e prega que o sangue de Jesus Cristo que propicia a remissão dos pecados, nos torna amigos de Deus, nos aproxima do Pai, isso tudo já é mais fácil, porque Deus deixou isso na história da humanidade. E além disso, independente se a pessoa adora imagens, adora outros deuses,
ele deu chuva para todos, beneficiou a todos, né? Para que provassem da bondade do Eterno. E dizendo isso, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Preste atenção, versículos atrás, a multidão queria apedrejá-los, né? Eles tiveram que fugir de uma cidade para outra. Agora, a multidão quer sacrificar-lhes, ou seja, quer oferecer a eles oferenda, como se eles fossem deuses. Mudou o quadro. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Para, gente. Primeiro eles queriam apedrejar, aí eles fugiram de uma cidade para outra. Aí fizeram um milagre, eles queriam adorar. Agora, olhe o poder de persuasão que tem o religioso. Esses homens chegaram de Antioquia, onde eles tinham passado, e de Icônio, eles passaram em Icônio, Listra e Derbe. E eles vão convencer a multidão a apedrejar. Gente, eles estavam querendo sacrificar os bois para eles, chamando de deuses. Mas aqueles religiosos disseram que eles não eram deuses, e também não eram apóstolos, eram enganadores, e agora veja como a multidão é facilmente manipulada. Veja como a multidão acredita facilmente em fake news, né? E eles apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Icônio, Listra, Derbe. Aqui é o círculo de oração, tá? Eles rodearam. Paulo estava como? Estava quase morto, ou meio morto, diz outra tradução. Mas os discípulos o rodearam, eles só deixaram ele lá fora porque pensaram que tinha matado. Mas os discípulos o rodearam e no outro dia ele já estava pregando em outro lugar. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Agora fizeram a viagem de volta. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Anciões aqui são presbíteros, tá? A palavra ancião e presbítero é a mesma coisa, tá? Presbítero é ancião em grego. Então, ancião aqui era o pastor local, né? Havendo-lhes por comum eleito anciãos. Eles elegeram pessoas mais maduras, conhecedoras da palavra, né? Para que ficasse à frente dos irmãos. E isso tudo foi com jejum e com oração. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, porque era Barnabé e Saulo. Dirigiram-se. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, não é Itália, Atália, uma cidade. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados. Antioquia agora é Antioquia da Síria, lá embaixo. Vou mostrar o mapa aqui. Onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. 28. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Ou seja, ficaram bastante tempo até a próxima viagem. Bem, como eu disse ontem, nós temos duas Antioquias. Antioquia aqui embaixo, próximo ao navio aqui, é a Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé ficaram um ano, e a igreja foi chamada de cristão pela primeira vez, os crentes, né? Esse é o roteiro da primeira viagem missionária,
Eles vão até Derbe e depois voltam para Listra, Icônio, Antioquia, da Psídia. Essa Antioquia aqui de baixo é Antioquia da Síria, Antioquia lá de cima é Antioquia da Psídia, passando por Atália, e depois eles voltam para Antioquia, que é a base missionária. A igreja de Antioquia fez o que a igreja de Jerusalém não fez, se tornou uma grande base missionária. Aqui eu uso esse texto para dar aula, né, esse slide, e aí tem os versículos, né? Olha aí, essa foi a viagem, olha o navio aí, olha o navio aí. Chegando aqui, o João Marco desistiu, mas eles prosseguiram a viagem. Essa viagem vai do capítulo 13 até o final do capítulo 14, que nós lemos hoje, né? Chegando em Derbe, o navio vai voltar por Atália e para novamente em Antioquia da Síria. Essa é a Bíblia, a palavra-chave que o pastor João Nery gosta muito e indica para vocês. Esse é o nosso cronograma de leitura, essa é a Bíblia do meu pai. E hoje nós lemos Atos 14, glória a Deus. Aleluia. O tempo está bom, 16 minutos, vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos que nessa tarde dedicaram esse tempo para aprender a tua palavra. Nos dá autoridade, Senhor, como deste a teu filho Paulo e Barnabé, para que nós venhamos pregar de tal modo que as multidões venham se arrepender e entregar a vida ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa tarde. Eu oro também pela casa do meu irmão, da minha irmã que está nos assistindo. Oro pela nação brasileira e oro por Jerusalém, cidade amada, cidade de Davi, cidade do grande rei. Haja paz sobre Jerusalém. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Deus te abençoe. Vamos ler a Bíblia toda. Paz seja convosco.